Olá, meus amados irmãos que nos acompanham neste canal abençoado. Que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal EBD Comentada. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, clica lá no sininho para receber as nossas notificações diárias dos nossos vídeos. Amém? Nós estamos hoje aqui para mais um resumo da nossa lição, a lição de número 7, que traz para nós o tema o perigo da murmuração. Meus amados irmãos, você sabe o que é murmuração? Você tem noção do quanto a murmuração pode atrapalhar a nossa vida, a vida do cristão? Nós vamos lembrar que murmuração é falar mal de alguém ou de algo. Nós saímos muitas vezes do culto reclamando do pregador. A pregação do pregador não foi bom hoje. O culto demorou muito a acabar. Então, e tudo isso faz parte da murmuração. Lembrar do povo que estava com Moisés quando saíram para o deserto. Eles todos murmuravam e todos eles pereceram no deserto. Ou seja, toda aquela geração de murmuradores não chegou à terra prometida. Amém? O nosso texto áureo aqui da nossa lição de hoje, ela fala assim para nós: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Está na primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 10. E nossa verdade prática fala assim: a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Todas as vezes que nós começamos a falar mal dos irmãos, a espalhar algo ruim, as coisas não começam a não dar certo. Porque ali a ação do Espírito Santo ela vai sair, porque onde não há esse tipo de coisa, de murmuração, o Espírito Santo ele não age. Ou seja, ele não age em meio ao pecado. Se é pecado murmurar, nós temos que deixar de murmurar. Amém? Vamos aqui para a nossa leitura bíblica em classe. Peço aos irmãos que leiam, deixa eu só indicar para vocês aqui os versículos. Está em Êxodo, capítulo 16, de 1 ao 7, e 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 10 e 11. Amém? Vamos aqui para o primeiro tema, né? A murmuração na Bíblia. Então, o que é murmurar, né? Nós falamos agora que é falar mal de alguém ou de algo. Então, o murmurador ele tem aqui um espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. Nós vemos muito isso no nosso dia a dia, pessoas que são negativas, pessoas que buscam, não conseguem enxergar nas coisas boas, só conseguem enxergar as coisas que são contrárias, ou seja, contrárias a essas coisas que vêm de Deus. Se nós estamos passando por um processo vamos dar um exemplo aqui, de tribulação, passando pelo meio do deserto, as pessoas começam a falar: tá vendo, você está aí passando por tudo isso, se diz cristão, mas está passando por tudo isso, e começam a reclamar, e todos acham defeito em tudo. Outra coisa que muito murmurador faz, né, como já disse no início, é que sai da igreja reclamando: nossa, o culto hoje acabou muito tarde, começou cedo. Mas, gente, o culto, quem faz dá a direção ao culto é o Espírito Santo. E nós temos que dar abertura para o Espírito Santo para que ele possa se influir. Deve sim haver ordem e decência, mas o Espírito Santo é quem manda na ação do culto, porque o nosso Deus, ele não faz nada incompleto. A obra, ela é completa. Como é que Deus vai simplesmente, nós vamos chegar para o Espírito Santo e puxar lá a campainha? Tudo tá bom por hoje, acabou. Não é bem assim. Então nós temos que olhar isso como um olhar de saber que a ação do Espírito Santo está acontecendo. E não sair murmurando: o pregador hoje não foi bom, não trouxe a Bíblia. Ou seja, você vai lá, você quer que Deus fale aquilo que você quer ouvir? Não, Deus fala aquilo que Ele quer dizer para você, não é aquilo que você quer ouvir. Vamos lá. Vamos aqui para o segundo subtema, que é o comportamento dos murmuradores. Então, de acordo aqui com os dois testamentos na Bíblia, o mau murmurador estava no meio do povo, entre os israelitas, né, nos dias de Moisés, e nos dias de Cristo, entre os escribas e os fariseus. Então havia muita reclamação. As pessoas, né, ou como a turma chama muitas vezes nos dias de hoje, mimizentos. Então são pessoas que por qualquer coisa reclamavam, mas
dentro do deserto com Moisés, nós vemos que a murmuração deles era porque o povo, né, que havia saído do Egito, mas o Egito não saiu desse povo. O povo saiu do Egito, mas o Egito ficou neles. Ou seja, ai, que vontade de comer. Lá no Egito tínhamos carne, aqui estamos comendo só esse negocinho que parece pão aí, que é o maná. Gente, então eles começaram a reclamar muito. Deus sim deu providência, mas o povo que estava ali não foi para frente. Já no Novo Testamento nós vemos a reclamação daqueles novos convertidos que eram helenistas, que tinham de língua grega, que reclamavam que as suas viúvas, os seus necessitados não estavam tendo uma boa assistência, mas eles não viam o trabalho que os apóstolos tinham, de além de ensinar, além de orar, além de buscar a presença do Espírito Santo, eles tinham que trabalhar, né, nesse sentido, mas eles não davam conta, porque o trabalho era muito puxado. Por isso que em Atos capítulo 7 nós vemos que foram instituídos os diáconos na igreja. Amém? Vamos aqui dar continuidade. Então não é normal, vamos aqui no terceiro subtópico, perdão. O crente murmurador, olha aqui, quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida, não pode naturalizar a prática da murmuração. Vamos aqui abrir nossa Bíblia no livro da Epístola aos Gálatas, capítulo de número 5, onde fala o seguinte, versículo 22, fala do fruto do Espírito Santo. Vamos lá. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. Amém? E olha no versículo 24, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Meus amados irmãos, se nós prestarmos atenção no comportamento do cristão, nós temos que ter o fruto do Espírito Santo na nossa vida. No mínimo 80%. Porque ninguém é perfeito, não é mesmo? Nós temos que entender isso. Então, quando nós vemos que nós precisamos ter um espírito de mansidão, devemos ter um espírito de fidelidade, devemos ter o amor, devemos ter a longanimidade, a benignidade, o domínio próprio. Nós precisamos entender que esse é o fruto do Espírito Santo que deve estar na nossa vida. Então, se nós vemos uma situação, antes de nós sequer pensarmos em criticar, nós temos que olhar com o olhar da pessoa que está ali. Muitas vezes, o seu pastor, o meu pastor, está passando por uma dificuldade, mas ele não quer demonstrar. E aí, quando ele deixa passar uma coisa em branco, você já fica, o pastor não está falando comigo, o pastor não está olhando para mim, não é mesmo? Então, você tem que olhar também o lado dele, amém? Vamos entender o lado dos nossos líderes, amém? Então, não é normal um crente que se diz cheio do Espírito Santo, ele se entregar a esse pecado, o pecado da murmuração. Então, a murmuração também avisa aqui na revista que é um instrumento do maligno, né, contra a obra de Cristo no mundo, permitindo o diabo dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras. Então, quantas vezes você murmura, você está fazendo uma oração satânica, ou seja, para o inimigo. Então, abra teu olho, meu amado e querido irmão. Vamos aqui para o segundo tópico. Meus amados irmãos, no segundo tópico, nós temos o seguinte tema: a murmuração é impedimento da primeira geração à terra prometida, né? Bom, meus amados irmãos, fala aqui o primeiro tópico, subtópico. A murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Vamos aqui abrir a nossa palavra de Deus. A minha está aberta aqui. Em Êxodo capítulo 7, dos versículos 1 e 2, que fala bem assim. Veja, então o Senhor disse a Moisés: veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu ordenar, e Arão, seu irmão, falará ao Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Então, toda a autoridade era constituída por Deus. À medida que nós somos submissos, nós recebemos
uma liderança para cuidar de nós, é uma autoridade instituída por Deus. Nós precisamos ter essa consciência como servos do Senhor, obedecer às ordens dos nossos líderes. Quando nós vemos aqui que murmurar contra a liderança de Moisés e Arão de maneira sistemática, o povo que estava ali, quando eles saíram do deserto, aí eles passaram a murmurar contra Moisés e Arão sistematicamente. Então, o que é sistematicamente? Veladamente. Toda hora, falando mal deles. Não sabem liderar, estão nos levando para a morte, estão nos levando para um caminho sem volta. E a verdade não era bem essa. Então isso faz com que as pessoas percam a credibilidade, percam a fé. Eles passam a desacreditar em tudo. Eles passam a não acreditar mais nos líderes que estão ali na frente. Isso não é correto. Você tem que entender a situação. Na verdade, como eu disse, você tem que olhar, né, com olhos espirituais, não com os olhos da carne. Não dizer que você é melhor que o seu líder. Se você fosse melhor que o seu líder, você estaria lá liderando. Não era ele que estaria lá. Não é verdade? Então vamos nos colocar na posição de servos, obedientes. Amém? Vamos aqui dar continuidade. O segundo subtópico do segundo tópico fala a murmuração contra Deus. Então, o Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão do céu. Lemos aqui em Êxodo, capítulo 16, versículo 4, vendo que Deus falou com Moisés: eu ouvi a murmuração deles, pela manhã eles vão comer pão, né? Cai do céu maná à vontade. Então, o Senhor deixou claro que todas, né, tipo de murmuração, que era murmuração, perdão, mas tratou o povo com piedade e compaixão ainda. Né? Podia muito bem, né, que está murmurando, tirar dali. Não é verdade? Deus é Deus, né? Deus pode. Vamos aqui para o terceiro subtópico. Fala bem assim: porque é perigoso. Por que é perigoso murmurar? Então, a palavra de Deus, diz assim: quem endureceu contra ele, ou seja, Deus, teve paz? Ninguém teve paz, né? Quem se colocou a tentar disputar contra Deus alguma coisa, teve paz. Então, à luz do texto, podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus, né? Então, veja bem, além de revelar essa ausência de fé, também mostra que somos ingratos por tudo aquilo que Deus já fez por nós. Ingratidão, a gente olha a nossa vida como era e olha hoje como nós estamos. Nós temos que ser muito gratos a Deus por essa graça de poder, né, sermos chamados filhos dele. Hoje somos adotados, adotivos, né, adotivo de Deus. Então temos a coerência do reino dos céus. Isso é uma maravilha. Então, às vezes você está passando por dificuldade, você acha que Deus virou as costas para você, mas muitas vezes é você que não tem buscado de fato a presença de Deus na sua vida. Então, eu peço a você, meu amado irmão e irmã, que olhe ao seu redor, veja o que está acontecendo, e se for você entender que a culpa é sua, você assuma a sua culpa, arrependa-se do seu pecado, peça perdão ao Senhor, e Ele com certeza perdoará o seu pecado. Vamos aqui? Então, tá aqui. Então ela torna-se perigosa porque, além de revelar a ausência de fé, né, limita as nossas capacidades de enxergar as ações de Deus. Ficamos como que ingratos, amém? Vamos aqui para o nosso terceiro tópico. No nosso tópico de número 3, fala assim que a murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Então nós vamos aqui no primeiro subtópico, o fim dos israelitas murmuradores, amém? Então qual foi o fim deles? Eles foram levados para onde? Eles não chegaram na terra prometida. Murmuraram tanto, reclamaram tanto, né, de que não tinha carne, do que estavam enjoados já do pão que vinha do céu, do maná, mas eles não lembravam que no momento em que eles estavam no sol escaldante, tinha uma nuvem que protegia eles à noite, e um fogo, né, que estava protegendo eles, amém? Então, e era a presença de Deus, era dessa maneira que Deus mostrava a sua presença ali. Então o povo, eles passaram a ser ingratos, esqueceram de tudo que Deus havia feito por eles, e eles acabaram perecendo no deserto.
O segundo subtópico fala assim, que o destino dos murmuradores. Então, à luz do relato do livro de Números, o apóstolo Paulo faz uma série de advertências. Lá em 1 Coríntios 10:10, fala bem assim, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então, isso significa que o crente que vive praticando murmuração já se encontra morto espiritualmente. Você fica murmurando aí, ó, quando você sai da igreja aí na porta, reclamando de que o culto acabou tarde, reclamando da irmã que ficava todo levantando para ir atrás do menino, ou reclamando das crianças que estão cuidando da igreja. Você não está prestando atenção no culto, você está indo no culto por causa das pessoas, tem que ir no culto por causa de Jesus. Lá você vai derramar, lá no culto, todo o seu ser diante do Senhor, porque naquele momento você faz o seu culto racional a Deus. O que está em volta, ele tem que ficar ali e você olhar para Jesus, o seu mal para Jesus, não ficar reparando nos outros. Na verdade, muitos reparam. Meus amados irmãos, vamos aqui para dar continuidade aqui ao nosso destino dos murmuradores. Então, olha aqui, os murmuradores, eles perdem o prazer de estar dentro da igreja, eles perdem a vontade da igreja, eles perdem me chama lá, aquela chama espiritual que eles tinham no início, eles perdem tudo, começam a perder e só vem reclamação na cabeça deles, amém? O terceiro subtópico fala sobre os males da murmuração. Então, existem muitos males. Vamos falar de alguns aqui para nós entendermos. Ele traz para nós o quê? O desânimo espiritual. Ele traz para nós, né, a contendas comunitárias, rebeldias espirituais, divisões ministeriais. Então isso ele acaba com a vida ministerial da igreja. Ele acaba com tudo. Ele pode trazer a desunião total da igreja, pode fechar o ministério. Quando Jesus Cristo falaram para Jesus Cristo que ele expulsava o demônio, né, em nome de Beelzebul, Jesus Cristo retrucou na hora, falou, como pode um reino ser desunido? Né? Então o reino, quando é desunido, ele não prospera, ele é devastado, ele é destruído. Então tem que haver união, a unidade na igreja é importante. Ao invés de murmurar, cante, né? Igual o nosso hino da Igreja Cristã. Né? Então, isso resulta o quê? Muitas vezes nós falamos e ouvimos, né, o que é murmurador, ele começa a falar mentira do irmão, a caluniar o irmão, a levar falso testemunho, a começar a denegrir toda a imagem. E aí o que acontece? O irmão está recebendo tudo isso, ele passa muitas vezes a ser até mesmo escorraçado, porque o cara nunca vai ficar numa igreja onde as pessoas falam mal de mim, não é? Imagine, muitas vezes ele sai, ou ele pode também perder a sua fé. Isso acontece, né? Então, meus amados irmãos, isso foi o nosso resumo da nossa lição da número 7. Espero que vocês tenham compreendido. Depois um resumo, só um apanhado geral daquilo que nós podemos fazer, e para nós é uma grande alegria poder estarmos aqui, né? Todos os dias eu gravo o vídeo da semana toda das leituras, eu gravo num dia só, mas todos os dias estou aqui no meu estúdio ou no escritório do trabalho. Na terça-feira nós temos a nossa live. Na semana que passou agora, a nossa live foi com o cantor e pastor Jimmy de Jesus, foi uma live muito abençoada, e tenho certeza que vai edificar muitas pessoas. Então guarde todas essas palavras no teu coração. Ao invés de murmurares, cante um hino de louvor a Deus. Amém? Outra coisa, não esqueça de orar pelo Rio Grande do Sul. As coisas não estão bem. Nós precisamos dobrar nossos joelhos. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém.